Meu irmão, minha irmã, pegue agora mesmo um copo com água. Não se preocupe, não é nada complicado. Apenas se levante, encha um copo com água e segure-o em suas mãos enquanto assiste a este vídeo, porque daqui a alguns minutos você fará com este copo algo que suas bisavós faziam nos dias mais sombrios e assustadores de suas vidas. Era um gesto simples, mas poderoso. Algo que salvava seus filhos da febre, levantava os idosos do leito e trazia de volta a esperança para lares onde parecia não restar mais nada de vivo. É uma tradição que a fé nos ensina, um caminho que muitos acreditam ter sido esquecido, mas que hoje vamos resgatar juntos. As 5 palavras, apenas 5. Elas não são longas, nem complicadas, não exigem nenhuma formação ou preparação especial. Podem ser ditas em apenas 3 segundos, mas foram essas 5 palavras, pronunciadas sobre a água, que a tornavam curadora. Foram elas que nossas avós sussurravam, inclinadas sobre uma caneca de água, quando alguém em casa adoecia. Elas foram passadas de mãe para filha, de avó para neta, de geração em geração, como o bem mais precioso que se pode transmitir a outra pessoa. E eis o que é fundamental entender agora, antes de prosseguirmos. Isso não é magia, não é um feitiço, não é uma superstição popular que se ridiculariza em livros. É fé, uma fé viva, simples, antiga, que é mais velha que qualquer nação, qualquer ideologia, qualquer teoria científica. Uma fé que existia antes de haver hospitais, antes de os remédios serem inventados, antes de o ser humano sequer aprender a explicar por que se sentia melhor depois de uma oração. Pense comigo, meu amigo, minha amiga. Nossos ancestrais viviam sem farmácias, sem médicos em cada esquina, sem uma ambulância que chegasse em 10 minutos. Eles tinham fé, água e oração. E eles sobreviveram. Eles superaram guerras, fome, epidemias, perseguições. Eles geraram filhos e os criaram. Eles sepultaram seus entes queridos e encontraram forças para seguir em frente. Como? No que se apoiavam. Na mesma tradição que quero compartilhar com você hoje. Mas primeiro, precisamos compreender algo fundamental. Precisamos entender por que a água, e na água, e não outra coisa, se tornou o centro dessa tradição. Por que não o fogo, nem a terra, nem o ar? Porque ao longo de toda a história da nossa fé, é a água que permeia tudo como um fio condutor. Abra sua mente para as primeiras linhas da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Reflita sobre essas palavras. Nada mais existia. Não havia plantas, nem animais, nem o ser humano. Não havia sequer luz, mas a água já estava lá e sobre ela pairava o Espírito de Deus. Isso significa apenas uma coisa. A água foi a primeira a sentir o sopro de Deus, a primeira matéria tocada por sua presença. Antes mesmo que a palavra fosse pronunciada, antes que a luz surgisse, a água já estava ao lado de Deus. Ela respirava o mesmo ar do Criador. Ela se lembra desse momento. Ela o guarda em si até hoje. É por isso que a água em nossa tradição de fé ocupa um lugar tão especial. Não é apenas um líquido que sacia a sede, não é apenas uma substância sem a qual a vida não pode existir. É a memória do começo de tudo. É uma ponte entre este mundo e o invisível. É um condutor entre nossa fragilidade e a força divina. Lembre-se do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Rio Jordão, um rio comum, onde as pessoas se banhavam, onde peixes nadavam, onde a poeira da estrada era lavada dos pés cansados dos viajantes. Água comum, mas quando Cristo entrou nessa água, algo aconteceu que mudou tudo. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e a voz de Deus Pai ressoou sobre as águas. Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Naquele momento, a água do Jordão foi santificada para sempre. Não apenas aquela água que corria naquele minuto específico. Toda a água, porque a água é una. Ela flui das nuvens para os rios, dos rios para os mares, dos mares de volta para as nuvens. Ela não tem limites. E aquela santificação que ocorreu no Jordão se espalhou por todas as águas da terra. É por isso que, para quem crê, a oração continua sendo um gesto de amor. Muitos acreditam que, em datas especiais, buscamos a água abençoada. Não é por alguma água especial de uma fonte da igreja, mas pela água comum que é abençoada pela oração. E essa água não estraga por meses ou até anos. Isso não é uma lenda. É um fato que muitos conhecem, pois guardam em casa uma garrafa de água abençoada. Mas eis a pergunta que poucos fazem. Se a água guarda a memória de Deus desde o início da criação, se ela responde à oração, se ela é capaz de se tornar santa, por que esperamos uma vez por ano para obter água abençoada? Por que não podemos abençoar a água nós mesmos, em nossa casa, todos os dias? A resposta é simples. Nós podemos. Nossas avós faziam isso. E é exatamente isso que eu quero ensinar a você. Mas antes de passarmos à prática, precisamos conversar sobre o que aconteceu com essa tradição. Por que ela foi interrompida? Porque a maioria de nós cresceu sem saber o que toda avó do campo sabia há 100 anos. Quando vieram tempos difíceis, as forças que se opunham à fé atacaram a casa de oração. Não porque temiam os homens de fé, mas porque entendiam que enquanto as pessoas tivessem fé, não seriam tão fáceis de controlar. Uma pessoa de fé sabe que existe um juízo superior ao terreno, sabe que existe uma verdade que nenhum decreto pode anular, sabe que a morte não é o fim e, portanto, não a teme como o poder deseja. Por isso, as igrejas foram fechadas e transformadas em armazéns, cinemas, estábulos. Homens de fé foram perseguidos, exilados, privados de liberdade. Batismos foram proibidos. Aos jovens diziam: se você quer uma carreira, se quer entrar na universidade, esqueça a fé. É uma relíquia do passado, é escuridão e ignorância. Pessoas inteligentes não creem em Deus. E várias gerações cresceram nessa atmosfera, não por sua culpa. Simplesmente aconteceu. O sistema decidiu que as pessoas não precisavam de fé e fez de tudo para destruí-la. Mas a fé não pode ser destruída. É possível proibir templos, mas não é possível proibir a alma. É possível atirar em um homem de fé, mas não é possível atirar em uma oração. A fé se refugiou nos lares, no sussurro silencioso sobre uma criança doente, na cruz escondida sob a camisa, nas imagens sagradas antigas, envoltas em panos e escondidas no sótão. Nossas avós preservaram o que as forças opostas queriam destruir. Elas continuaram a orar, continuaram a batizar crianças secretamente em casa, continuaram a sussurrar sobre a água quando alguém adoecia. Elas não conseguiam explicar por que funcionava. Não tinham formação teológica, as casas de oração estavam fechadas, os livros de oração eram escassos, mas elas se lembravam do principal. Era preciso recorrer a Deus, pedir a sua ajuda e Ele ouviria. No entanto, algo terrível aconteceu. Quando a transmissão do conhecimento através da casa de oração, através dos homens de fé, através do culto comunitário foi interrompida, a tradição começou a simplificar-se, a perder suas raízes. As avós lembravam que era preciso sussurrar algo sobre a água, mas nem todas se lembravam exatamente o que. Umas diziam certas palavras, outras. A tradição sobreviveu, mas parcialmente danificada, como uma árvore após uma forte tempestade, viva, mas ferida. E assim, décadas se passaram. O regime caiu. As casas de oração reabriram. As pessoas voltaram à fé, mas muitos ainda não conhecem aquela simples tradição diária que vivia em cada lar do campo, que era tão habitual quanto o chá da manhã, quanto a oração antes da refeição, quanto o sinal da cruz ao entrar em casa. Hoje quero restabelecer essa conexão. Não inventar algo novo, não criar algum ritual especial,
mas simplesmente devolver o que já existia, o que nossas bisavós recebiam na casa de oração, através da tradição viva da fé. 5 palavras. Vamos falar sobre elas em detalhes, porque não são apenas palavras. Por trás de cada uma delas há um mundo inteiro. Comecemos com a primeira. Em nome do... Essa expressão em nossa fé significa algo muito específico. Não é apenas a menção do nome de alguém. É uma ação em nome de alguém, por incumbência, com autoridade. Quando um diplomata diz, falo em nome do meu país, isso significa que por trás de suas palavras está todo o poder dessa nação. Quando um juiz profere uma sentença em nome da lei, isso significa que toda a autoridade da lei está por trás dessa decisão. Quando dizemos em nome do Pai, não estamos apenas mencionando Deus, estamos dizendo, estou agindo com o seu conhecimento, com a sua bênção, apoiando-me na sua autoridade. Isso não é ousadia, não é arrogância. É exatamente o que Deus nos oferece. Vinde a mim, diz Ele, através das Sagradas Escrituras. Pedi, e vos será dado. Batei, e a porta vos será aberta. Pai, essa palavra é fundamental para entender toda a nossa fé. Deus, em nossa crença, não é uma força sem rosto, uma lei cósmica, um juiz distante que só espera para punir. Deus é um pai, um papai que ama seus filhos não porque são perfeitos, mas porque são seus filhos, que os espera mesmo quando eles se afastam, que corre ao encontro quando eles retornam. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O filho pegou sua herança, partiu, esbanjou tudo, acabou pastoreando porcos e comendo sua comida. E quando finalmente decidiu voltar para casa, seu pai o viu ainda de longe. Não esperou que o filho chegasse à porta. Correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o, ordenou um banquete. Este é o Pai, este é Deus. E do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que veio à Terra, que caminhou por nossas estradas, que sabe como os pés doem depois de uma longa jornada, que conheceu a fome, a sede, o cansaço, que chorou no túmulo de um amigo, porque se entristeceu com as irmãs de Lázaro, que curou todos os que vinham a ele. Olhe atentamente para os evangelhos. Quantas páginas são dedicadas às curas? Cegos voltavam a ver, coxos caminhavam, leprosos eram purificados, paralíticos se levantavam e pegavam suas camas, mortos ressuscitavam. A cura não era um complemento acidental à pregação de Cristo, era uma parte integrante dela, era uma manifestação do amor com que ele olhava para cada pessoa que sofria. E quando pronunciamos "e do Filho", invocamos exatamente essa força curadora, uma força que não se esgotou, que não ficou no passado, que está disponível agora mesmo para todo aquele que se volta com fé, e do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, aquele a quem Cristo chamou de Consolador, aquele que foi enviado aos apóstolos no Pentecostes, aquele que desceu sobre as águas do Jordão, em forma de pomba no momento do batismo do Senhor. O Espírito Santo é a energia divina que transforma a matéria, que ilumina, que torna o comum sagrado. É o Espírito Santo que santifica a água no batismo. É a sua presença que transforma o pão e o vinho comuns no corpo e sangue de Cristo no momento da Eucaristia. É Ele que desce sobre nós na oração e nos dá o que está além de nossas próprias capacidades. A paz que excede todo entendimento, o amor por aqueles que aparentemente não podemos amar, a força para suportar o que parece insuportável. Quando pronunciamos "e do Espírito Santo" sobre a água, invocamos exatamente essa presença. Pedimos que o Espírito Santo desça sobre esta água e a santifique, como santificou as águas do Jordão, como santifica a água no sacramento do batismo. Amém. A última palavra, ela veio para a liturgia da fé do hebraico antigo e significa aproximadamente, verdadeiramente. Assim seja, que assim se faça. Não é apenas um sinal de pontuação no final da oração, não é apenas um encerramento ritualístico, é o seu consentimento pessoal.
a sua assinatura naquilo que você acabou de pronunciar. Quando você diz amém, você está dizendo a Deus: eu creio no que peço, eu aceito isso, estou pronto para receber isso. Eis o meu coração, eis a minha mão, eis a minha fé. Amém. É o momento em que a oração deixa de ser palavras e se torna um ato vivo de confiança. Então aqui estão elas, as 5 palavras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 5 palavras nas quais está contida toda a plenitude da nossa fé. As 3 pessoas da Santíssima Trindade, a unidade de Deus, nossa pertença a Ele, nossa fé, nosso consentimento em aceitar a sua ajuda. Tudo isso em 5 palavras. Nossos ancestrais eram sábios. Eles entendiam que em momentos de doença, de medo, de desespero, não são necessários textos longos. O essencial é o mais importante. E esse essencial eles condensavam em 5 palavras. Agora vamos falar sobre como fazer isso exatamente, porque não é apenas a fórmula que importa, mas também como ela é pronunciada, em que estado de coração, com que intenção. Voltemos àquele copo com água que você segura em suas mãos ou que está à sua frente. Primeiro de tudo, levante-se ou pelo menos sente-se ereto. Não porque seja uma regra estrita, mas porque a postura ereta do corpo ajuda a se concentrar. Ajuda a se sentir não deitado em relaxamento, mas em pé diante de alguém importante. Pegue o copo na mão direita. Se a mão direita estiver doendo ou fraca, pegue na esquerda. Deus olha para o coração, não para a mão. Segure o copo na altura do peito, aproximadamente em frente ao coração. Isso não é uma indicação aleatória. O coração, em nossa tradição de fé, é o centro do ser humano. Não apenas um órgão que bombeia sangue, mas o lugar onde a alma vive, onde a oração nasce, onde a fé habita. Quando a água está próxima ao coração, algo especial acontece. É difícil descrever em linguagem científica, mas todos que tentaram sentem. É como se uma conexão invisível se estabelecesse entre o seu coração e a água, como se a água começasse a responder ao que acontece dentro de você. Agora faça o sinal da cruz. Junte os 3 primeiros dedos da mão direita. Este é o símbolo da Santíssima Trindade. Os 2 dedos restantes pressione contra a palma da mão. Este é o símbolo das 2 naturezas de Cristo, divina e humana. E faça o sinal da cruz. Toque a testa, depois o peito, depois o ombro direito, depois o esquerdo. Faça isso sem pressa, não se apresse. Cada movimento é uma oração. O toque na testa é a santificação do pensamento, da nossa mente, da nossa intenção. O toque no peito é a santificação do corpo, de nossas forças físicas, de nossa saúde. O toque nos ombros é o símbolo de carregar o fardo da cruz, um lembrete de que não estamos sozinhos neste caminho. Após o sinal da cruz, faça uma pausa, literalmente por alguns segundos. Feche os olhos, sinta onde você está, sinta o peso do copo na mão, ouça o silêncio ou os sons ao seu redor e diga a si mesmo interiormente: estou me dirigindo a Deus agora, estou conversando com aquele que me criou, que me ama, que me ouve. Essa pausa é importante. Ela separa o que foi antes do que virá depois. É como o limiar de um templo. Ao entrar na casa de oração, você para, faz o sinal da cruz e sente: entrei em outro espaço. Assim também aqui, a pausa cria esse espaço de oração dentro de você. E agora pronuncie: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não grite, Deus não é surdo, e o volume aqui não importa, mas também não murmure para si mesmo, de forma que nem você se ouça. Pronuncie de forma clara, inteligível, como se estivesse conversando com alguém que está bem à sua frente, porque é exatamente assim que é. Deus está à sua frente. Ele escuta, ele espera. Fale com sentimento, com significado. Não repita mecanicamente uma frase decorada, mas coloque em cada palavra o que você quer transmitir. Por exemplo, em nome do Pai, e ao mesmo tempo pense ou sinta: Senhor, venho a ti como um filho ao seu pai. Eu sei que tu me amas.
Eu confio em ti e do Filho. E ao mesmo tempo, lembre-se de Cristo, de suas curas, de suas palavras, sobre como ele veio para que tivéssemos vida em abundância, e do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, sinta como o Espírito Santo está presente aqui, agora, nesta sala, sobre esta água. Amém. E ao mesmo tempo, diga firmemente dentro de si: sim, eu creio, sim, eu aceito, sim, que assim seja. Pronuncie a fórmula 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o número 3 em nossa tradição é sagrado. 3 pessoas da Trindade, 3 dias no sepulcro e a ressurreição, a negação tríplice de Pedro e a pergunta tríplice de Cristo: tu me amas? A repetição tripla não é superstição, é uma confissão de fé em um Deus trino. É uma homenagem a cada pessoa da Trindade. Enquanto você pronuncia a fórmula pela segunda e terceira vez, não se apresse, não acelere. Cada repetição deve soar tão consciente, tão cheia, quanto a primeira. Se na primeira vez você se dirigiu a Deus por si mesmo, na segunda vez dirija-se a Ele por aquela pessoa que está doente, que está mal, que precisa de ajuda. Na terceira vez, dirija-se simplesmente com gratidão por Ele ouvir você, por Ele estar aqui, por Ele amar. Depois de pronunciar 3 vezes, não se apresse em beber ou colocar o copo. Demore-se, feche os olhos por um instante, ouça o que acontece dentro de você. Muitas pessoas neste momento sentem uma calma inexplicável, como se algo pesado que oprimia o coração o dia todo, de repente ficasse um pouco mais leve, como se houvesse um pouco mais de ar. Isso não é autossugestão, é o que a fé chama de presença divina, a sensação de que sua oração foi ouvida. Agora faça o sinal da cruz sobre a própria água. Mergulhe o dedo indicador da mão direita e trace 3 vezes uma cruz sobre o copo. Não precisa tocar a água com o dedo, apenas trace a cruz no ar sobre a água. Esta é a última bênção, o último selo. Depois disso, a água está pronta. O que acontece com a água neste momento? No nível físico, ela parece exatamente a mesma. Nenhuma mudança visível, nenhum brilho, nenhum aroma milagroso. Mas no nível espiritual, invisível, algo real acontece. A água desperta aquela memória de Deus que ela guarda desde o início da criação, aquela memória da qual falamos, começa a se manifestar. A água se lembra. Ela responde à oração, da mesma forma que respondia a voz do Senhor no início de tudo. Há uma boa imagem para entender isso. Imagine uma pessoa que há muito tempo não ouve sua língua materna. Ela vive em um país estrangeiro, fala uma língua estrangeira, às vezes quase esquece a sua. E de repente, alguém por perto pronuncia algumas palavras em sua língua materna. O que acontece? A pessoa instantaneamente se reanima, se vira, algo dentro dela responde, algo desperta. Ela estava ali o tempo todo, mas agora foi chamada. E ela respondeu. Assim também a água. Sua oração são palavras em sua língua materna, aquela mesma que ela ouviu no início dos tempos, e ela responde. Agora, sobre como usar essa água, porque é importante não apenas santificá-la, mas também aplicá-la corretamente. O método mais comum, praticado por nossas avós, é beber lá de manhã, em jejum. Logo pela manhã, antes do café da manhã, do chá, de tudo, levantou-se, lavou o rosto, pegou um copo de água abençoada, fez o sinal da cruz e bebeu em pequenos goles, sem pressa, conscientemente. Por que em jejum? Porque amanhã é uma hora especial do dia. A alma ainda não mergulhou na agitação do dia. Os pensamentos estão relativamente puros. O corpo ainda não está pesado com comida. E nesse estado a água entra em você de uma maneira especial. É como se ela encontrasse menos resistência. Ela vai para onde precisa ir, faz o que precisa ser feito. Beba lentamente. Cada gole não é apenas água entrando no corpo, é uma oração entrando. É a graça que o lava por dentro. A cada gole você pode dizer mentalmente: Senhor,
tem piedade de mim. Ou simplesmente sentir o calor da água, seu movimento pela garganta, pelo esôfago, imaginando como ela se espalha por todo o corpo, toca cada lugar que dói, cada órgão que precisa de ajuda. Nossas avós diziam: água benta lava pecados e doenças. Elas se referiam a algo bem concreto. A água abençoada, tomada com fé, age não apenas no corpo, mas também na alma. Ela como que purifica, torna mais leve, lava o cansaço que se acumulou não em um dia, mas em anos, aquele peso que carregamos dentro e ao qual já nos acostumamos tanto que paramos de notá-lo. Se você ou um ente querido está com dor de cabeça, lave o rosto com água abençoada, molhe as palmas das mãos, toque a testa, as têmporas, o pescoço, fazendo o sinal da cruz 3 vezes antes. Muitas pessoas notam que a dor de cabeça diminui depois disso. Nem sempre completamente, nem sempre imediatamente, mas algo muda, algo fica mais leve. Se o coração está pesado, se a ansiedade não dá sossego, se o medo se instalou e não vai embora, lave o rosto com água abençoada. Deixe a água tocar seu rosto. Deixe as gotas escorrerem pelas bochechas, como lágrimas que você talvez não consiga chorar. Isso também é cura. Cura não apenas do corpo, mas também da alma. Com água abençoada, você pode abençoar o lar com fé, especialmente se houver uma sensação de peso, de ansiedade na casa, quando há brigas constantes na família, quando as crianças estão inquietas, quando o sono não vem ou é agitado. Passe por todos os cômodos, segure na mão uma caneca com água abençoada, mergulhe os dedos nela e salpique gotas pelos cantos, na soleira da porta, no parapeito da janela. Pronuncie a mesma fórmula, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso não é um ritual mágico ou uma tentativa de se proteger de maus espíritos com água. É uma forma de dizer a Deus: santifica esta casa, venha para cá, esteja aqui, que haja paz aqui. E quando há tal oração em sua casa, viva, pronunciada com fé, ela realmente muda, não porque a água desenhou alguma barreira protetora, mas porque a oração mudou você, mudou sua disposição para ser mais gentil, mais paciente, mais amoroso. Se há uma pessoa doente em sua família, dê-lhe a água que você abençoou para beber, mas apenas se ela concordar. Este é um ponto importante. Não se pode impor a graça a alguém contra a sua vontade. A fé é uma escolha livre, e ela funciona apenas através da liberdade. Se um ente querido não crê ou não quer, não o force. Apenas ore por ele você mesmo. Abençoe a água para ele e mantenha-a por perto. Quando chegar a hora dele, quando ele próprio se inclinar para isso, ela estará pronta. Se, no entanto, ele estiver pronto para aceitar, diga a ele de forma simples e sem muitas palavras: eu orei sobre esta água. Experimente beber. Não são necessárias longas explicações, não precisa convencer e provar. Apenas ofereça. E se ele beber com confiança, mesmo que pequena, mesmo que incerta, Deus aceitará isso também. Ele trabalha com o que lhe é dado. Ele não espera uma fé perfeita. Ele pega o que há e multiplica. Pode-se guardar a água abençoada? Sim, e isso é muito prático. Despeje a água em um frasco ou garrafa limpa, de preferência de vidro. Feche bem a tampa. Rotule se quiser, para não confundir com água comum. Coloque em um lugar escuro e tranquilo. Não é necessário refrigerar. O principal é longe do barulho, da televisão, de onde há brigas ou conversas altas constantes. A água absorve o que acontece ao seu redor. Este é um fato reconhecido também por pesquisadores que estudam as propriedades da água. Portanto, deixa descansar em silêncio, que ela guarde o que você colocou nela com a oração e não absorva o barulho e a irritação alheios. A água abençoada com oração dura muito, muito mais do que é comum, porque a oração vive nela, e onde há oração viva, há outras leis. O corruptível torna-se incorruptível, o perecível se preserva. Isso é o que as pessoas observaram por séculos, algo que não precisa de explicação científica, porque simplesmente acontece. Mas agora,
o mais importante, o mais fundamental de tudo o que falamos, e não é a técnica de abençoar a água, nem as regras de seu armazenamento, e nem mesmo aquelas 5 palavras, embora sejam importantes. O mais importante é o que acontece com você, quando você começa a praticar isso diariamente. O ser humano é feito para mudar através de hábitos, através do que se repete, dia após dia, através do que começa cada manhã. Se cada manhã começa com ansiedade, com o pensamento de que é preciso levantar novamente e carregar esse fardo, então a vida é tingida pelas cores dessa ansiedade. Se cada manhã começa com um apelo a Deus, com um momento consciente de oração sobre um copo de água, com o fato de você dizer a si mesmo: eu não estou sozinho, o Pai com quem eu falo está comigo, então a vida começa a ser tingida de outra forma. Aqueles que começam a praticar isso diariamente notam as mudanças gradualmente, mas de forma constante. A primeira coisa que muda é o estado interior. Vem uma certa calma, não aquela indiferença em que a pessoa não se importa com o que acontece, mas uma verdadeira paz, que o apóstolo Paulo chamou de paz de Deus, que excede todo entendimento. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que está presente mesmo quando tudo está difícil por fora. Os medos começam a recuar, especialmente aqueles medos noturnos profundos que atormentam muitas pessoas na idade adulta. O medo da doença, o medo da morte, o medo da solidão, o medo de que ninguém virá para ajudar. Quando você se dirige a Deus como Pai todos os dias, quando você sente sua presença todos os dias, mesmo que neste breve momento de oração sobre a água, esses medos perdem seu poder. Não porque você decidiu não ter medo, mas porque você encontrou aquele que é mais forte do que seus medos. A atitude em relação às outras pessoas também muda. Parece não ser óbvio, mas isso acontece. Uma pessoa que se sente amada começa a amar mais facilmente. Uma pessoa que recebeu o perdão de Deus começa a perdoar mais facilmente. Velhas mágoas que ardiam no coração por anos começam a perder sua intensidade. Não porque você esqueceu o que aconteceu, mas porque algo veio de dentro que é mais forte do que essa dor. O corpo também responde. Nem sempre e nem imediatamente. Nossos corpos são mortais e nenhuma oração anulará as leis da natureza. Doenças, velhice, o declínio físico são parte do caminho que cada um de nós percorre. Mas dentro desse caminho, há uma enorme diferença entre percorrer-lo com Deus e sem Ele. Com oração, com fé, com o sentimento de que você não está sozinho, o corpo se mantém por mais tempo, as forças não se esgotam tão rapidamente, a manhã é recebida com maior disposição para levantar e viver. Nossas avós entendiam isso não teoricamente, mas praticamente. Elas viam como a oração funcionava, elas viam como a água abençoada ajudava. Elas não podiam explicar, mas elas não precisavam explicar nada. Elas simplesmente sabiam. É preciso recorrer a Deus, e Ele a ajudará. E Ele ajudava. E eis o mais surpreendente nesta tradição. Nela não há nada elitista, nada complicado, nada que esteja acessível apenas aos instruídos ou aos especialmente devotos. 5 palavras, um copo de água, uma oração do coração. Isso é tudo o que é preciso. Isso é o que sabia a mais simples avó do campo, que nunca leu livros de teologia, que talvez mal soubesse ler, mas ela sabia o essencial, e o essencial lhe bastava. Quando você está diante deste copo de água e pronuncia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você não está sozinho. Você faz parte de uma vasta corrente viva que se estende por séculos. Atrás de você estão milhões de pessoas que pronunciaram essas mesmas palavras, em casas escuras à luz de velas, no tempo de escassez, quando faltava comida e água, em campos onde não se podia orar abertamente, em hospitais, onde a enfermeira sussurrava uma oração sobre o soldado moribundo, em casas de campo, onde a mãe não dormia noites ao lado da cama do filho doente. Todos eles pronunciaram essas mesmas palavras. Todos eles seguravam um copo igual.
Todos eles acreditavam que Deus ouvia. E Ele ouviu, e Ele ouve agora. A tradição não morreu. Ela apenas esperava que pessoas estivessem prontas para aceitá-la, prontas para dar esse simples passo, pegar um copo de água, fazer o sinal da cruz e pronunciar as 5 palavras. Talvez com dúvida no início, talvez com constrangimento, porque é incomum, talvez se sentindo um pouco estranho. Isso é normal. A fé raramente vem em plena força de uma vez, mas ela vem para aqueles que começam, para aqueles que dão o primeiro passo, não esperando que ela chegue por si mesma, para aqueles que pegam um copo de água e dizem: Senhor, não sei se sei orar, não sei se tenho fé suficiente, não sei se me ouves, mas vou tentar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É assim que começa o caminho espiritual, não com uma iluminação, nem com um milagre, nem com um momento em que tudo de repente se torna claro e simples, mas com este pequeno, desajeitado, mas honesto passo em direção a Deus. E eis o que a nossa fé nos promete, o que é confirmado pela experiência de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Deus não rejeita tal passo, Ele o aceita. Ele pega o pouco que damos e o retribui com fartura. Nós lhe damos 5 palavras e um copo de água. Ela nos dá após força, cura, sentido. A sensação de que somos amados e não estamos sozinhos neste mundo. É uma troca justa. É mais do que uma troca justa. Então, o que você deve fazer agora mesmo? Não amanhã, nem na próxima semana, quando houver mais tempo e menos afazeres. Agora mesmo, pegue o copo com água se ainda não estiver em suas mãos. Fique de pé ou sans se retour. Pegue o copo na mão direita e leve-o ao coração. Junte os dedos da mão direita para o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz em si mesmo. Testa, peito, ombro direito, ombro esquerdo. Faça uma pausa. Sinta o momento. Sinta que você está se dirigindo a Deus e pronuncie: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça o sinal da cruz sobre a água 3 vezes. Feche os olhos. Permaneça em silêncio por 1 minuto. Sinta a paz que vem depois da oração. Abra os olhos. Beba água em pequenos goles com gratidão. Pronto. Esta foi a sua primeira santificação da água. O primeiro passo em uma tradição que guardou seus ancestrais e que agora é sua. Faça isso todas as manhãs, que se torne uma parte tão habitual da sua manhã quanto lavar o rosto ou tomar uma xícara de chá. Que seja a primeira ação consciente de cada novo dia. E veja o que acontecerá, não daqui a 1 ano, nem daqui a 1 mês. Já em poucos dias você sentirá a diferença. A diferença em como o dia começa, em como você se sente, em como você vê o que acontece ao seu redor. Porque você começará o dia não com ansiedade nem com agitação, mas com um apelo a Deus. E Ele responderá não com palavras, mas com essa mesma paz, essa mesma proximidade, esse mesmo sentimento de que você é amado e protegido. Suas avós sabiam disso, agora você sabe. Agora você é o guardião desse conhecimento. E esse conhecimento é vivo. Não é apenas uma informação que pode ser lida e esquecida. Ele se torna vivo apenas quando entra na prática, quando se concretiza em ação, quando se transforma em uma conversa diária com Deus sobre um copo de água. Transmita isso aos seus filhos, aos seus netos. Não como uma lição, nem como uma palestra, mas simplesmente mostre, que eles vejam você pegando o copo de manhã, sussurrando sobre a água, fazendo o sinal da cruz sobre a água e bebendo-a com gratidão. As crianças aprendem não com palavras, mas com o exemplo. E quando eles virem que isso é importante para você, que você faz isso todos os dias e algo muda em você depois disso, eles se lembrarão, eles não esquecerão. E quando chegar a vez deles, quando a vida os colocar diante de algo insuportável, eles se lembrarão. Vovó pegava um copo de água e dizia algo baixinho, e as coisas melhoravam.
É assim que a tradição é preservada, é assim que ela é transmitida, não através de livros e palestras, mas através de um exemplo vivo, através de um gesto visto na infância, através do cheiro de água abençoada em uma casa silenciosa pela manhã. Você faz parte desta corrente. Você não é o primeiro nela e você não é o último.